só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Por dinheiro nenhum, por tesouro algum, eu trocaria. O que Deus me deu, minha bênção, minha família. Não é um bem qualquer, é herança de Deus pra minha vida. Vou sorrir, cantar, eu vou declarar que alegria. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Eu vou proteger, por ela lutar, vou entregar a Deus o meu bem maior nessa terra, que é minha família. Vou orar a Deus, vou buscá-lo mais, vou obedecer. O que ele disser, vou valorizar, pois não quero perder. Família, bênção de Deus, fruto do seu amor, caminho que o mundo esqueceu, de volta para o seu Criador. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Eu tenho um Deus que não vai
mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Todavia nós nos alegraremos. Esse é o bordão do cristão. Apesar de tudo, a gente encontra um caminho, a gente encontra uma maneira de se alegrar. E Deus é que vai nos dando esse mapa, essa planta, que a gente, ao se deparar com ela, a gente sabe como se deixar conduzir e ser conduzido a esse caminho de alegria. E é uma alegria estar com vocês aqui mais essa noite, para mais uma conexão abençoada em que a gente se integra aquilo que Deus tem para nós. Aproveitar aí para mandar um beijão para o pessoal que está conosco, Vânia Guida, que acabou de chegar, Wilton Santos, o pessoal lá todo da Bahia, Lourdes Gonçalves em Lisboa, Tia Bizinha, o pessoal todo aí de São Paulo, deve estar um frio, porque se está frio aqui, imagina em São Paulo. Mandar um beijão aí pro Bruno. É isso mesmo, Bruno, a gente quer que o Senhor fale conosco, porque é isso que traz a gente ao equilíbrio. Quando Deus fala conosco, Raquel e Edélia, essa família abençoada também, o pessoal aí de Lisboa, Taylor, Farley, as esposas, netos, Kísia, todo esse pessoal abençoado, mandar um beijão aí para todos vocês. Pessoal que estiver na sala de vídeo da Daniela aí, sinta-se muito abraçado. Mandar um abraço para a Nilzete, para essa família toda, o Antônio, a filha, o genro, netos, Pedro Guimarães, meu querido professor, a Sueli de Souza, e mandar um beijão para o Magno e Simone, esse casal tão abençoado aí, que a gente ama muito. O caso que eu sempre conto aqui de vocês, do dentista, né, que cuidou de mim, a experiência que eu contei para vocês algumas vezes aqui, o dentista foi o Magno, que é pastor também, e que cuidou da gente. Eu não sei se ele está aí ainda, né, mas ele, não sei se ele lembra, foi dele a frase que ele diz: olha, eu vou te dar um remédio que vai suspender a dor, mas eu quero ver você na segunda-feira aqui para um tratamento. E eu sempre faço essa ponte aqui, que o nosso objetivo, o nosso propósito, não é que você suspenda suas dores por um tempo, mas é que você as trate para que você possa ser curado, curada de verdade. Amém? Nesse momento a gente vai aproveitar essa conexão para nós orarmos. Se nós queremos que Deus fale conosco, é preciso que a gente se abra. E esse é o tempo da gente se conectar, a gente diz coisas, coloca para fora, isso faz bem.
e ao mesmo tempo é habitado pelo Espírito Santo, que vai trazendo esse senso de que estamos habitados pela presença de Deus. Pai, oramos a Ti e entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de, nesse tempo que vamos passar aqui, sermos edificados, melhorados, tratados ao nível de nossas emoções pelo Senhor Jesus. Cobre-nos, Senhor, com o sangue do Teu Filho Jesus. Não nos deixa vulneráveis diante de nossas dificuldades, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Mas que o Senhor possa nos revestir, nos fortalecer, nos renovar. Eu quero orar, Senhor Deus, em especial por todos aqueles que estão com enfermidades, para que o Senhor os cure. Que tempo difícil, quanta apreensão temos pelos nossos queridos. Aproveitar para interceder, ó Deus, pelas famílias também, para que o Senhor possa cobrir cada uma delas com a Tua unção, com o Teu amor. Que a gente cada vez mais possa alcançar entendimento. À medida que a gente for tratado por Ti, isso possa reverberar dentro das nossas casas. Que haja direção, que haja discernimento, que haja compreensão, entendimento, que ao sermos fortalecidos possamos nos lançar numa rede de compartilhamento, de boas ações, de boas atitudes, de boas palavras, que a gente traga consolo com o que faz uns na vida dos outros. Oramos por aqueles que estejam porventura fracos na fé, para que sejam renovados. Cremos que Deus é mistério e também é amor. Com o Teu amor, revela esse mistério de quem Tu és e que possamos compreender melhor sobre quem o Senhor é e que isso traga o desfrute na nossa vida de sermos melhorados por Ti. Que o Teu Espírito Santo haja poderosamente nessa noite na nossa vida. Que seja marcante para nós aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio. É o que nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Eu tenho uma mensagem hoje e eu vou ler para vocês uma passagem da carta de Paulo aos Romanos e é uma passagem com alguns versículos, acho que é muito importante para nós. A carta de Paulo aos Romanos é uma releitura dos evangelhos. Paulo ele não anuncia um outro evangelho. Ele simplesmente faz uma leitura, segundo a experiência que ele teve com Deus, a respeito dos evangelhos. Então, funciona mais ou menos assim. A gente entende o Antigo Testamento a partir do entendimento do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai falar sobre Jesus nos 4 evangelhos, né, na visão de cada um dos autores, e a teologia de Paulo, tudo que Paulo nos ensina através das suas cartas, está nos ensinando acerca dos evangelhos. Então a Bíblia é um livro para ser compreendido assim. Primeiro é de trás para frente, é do novo para o antigo. Não é? O antigo é uma sombra do novo. Não é? A gente pode aprender muito. Eu não gosto quando as pessoas negam o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento traz muita edificação, muita riqueza para a gente. Só que a maneira da gente abrir os textos do Antigo Testamento precisa da revelação de quem é Jesus. Se a gente pudesse resumir a Bíblia numa palavra, seria numa pessoa que se chama Jesus. Então Jesus abre todo o texto da Bíblia. E os evangelhos que vão narrar o ministério terreno de Jesus, eles são aprofundados, o entendimento deles será aprofundado nas cartas de Paulo, principalmente a carta de Paulo aos Romanos. Então, eu quero ler com os irmãos, no capítulo 7, eu vou ler a partir do verso, pode ser a partir do verso 14,
a partir do verso 14. Aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, que não está aqui comigo hoje, está em Niterói, para o Henrique, para a Ingrid. Ingrid, esse beijo aqui é para ser estendido aí a Enid e ao Ronald, queridos, muito queridos nossos, de quem a gente tem muita saudade. Bom, então o texto diz assim: posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decidir fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tiro o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Que o Senhor abençoe a palavra. Sem dúvida, a gente se sente num conflito constante. Essa passagem que a gente acabou de ler, ela revela o que somos. Não é uma experiência particular, apenas pessoal do apóstolo. É a nossa experiência enquanto seres humanos. Eu estou dando um título para essa mensagem de O Homem Duplicado. O Homem Duplicado é um filme que se baseia num livro homônimo do José Saramago. José Saramago, ele já é falecido, foi ateu, mas nessa sua obra, eu só assisti o filme, eu não li o livro. E essa noite passada eu sonhei com um filme e que era sobre isso que eu tinha que falar. Eu achei interessante porque lembrei-me do texto a partir da lembrança do filme. O filme ele mostra, não vou dar aqui o famoso spoiler, né? Mas o livro, né, do Saramago, ele tem como propósito mostrar a dificuldade, né, a perda de identidade do ser humano frente à globalização. E aí o filme é bastante interessante, é um filme difícil, mas é um filme que com toda certeza ele acaba esbarrando nessa passagem que nós acabamos de ler. O homem duplicado. Existe alguém que a gente é, mas também existe alguém que a gente pode se tornar. Nesse conflito que existe dentro da gente,
Vence quem procura se apresentar a Deus na condição de necessitado. Se eu procuro depender de Deus, se eu me apresento como alguém que deseja ser dirigido por Deus, eu alcanço aquilo que a gente chama de salvação. É muito difícil falar sobre salvação quando a gente não se sente perdido. É muito difícil dizer para uma pessoa que ela necessita de salvação se ela não se sinta nessa condição. Mas quando a gente enxerga que somos duplicados, somos seres duplos porque existe uma guerra entre a centelha divina que habita em nós, o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e existe em nós o pecador, a velha natureza, o falso eu, o ego, o nome que você quiser atribuir. É esse complicado ser que somos que nos leva a contradições e a conflitos internos o tempo todo. O tempo todo a gente vive nessa luta dentro de nós. E quando a gente percebe essa luta, um caminho se abre, um caminho se apresenta. A gente começa a perceber a necessidade de Jesus e vai dirimindo, a gente vai descontando essa contradição, aplicando sobre a nossa vida a graça de Jesus. Aquilo que ele tem para nós vai nos resolvendo. Eu sempre digo que o Evangelho ele simplifica as pessoas. Nós somos seres muito complicados. Quando a gente se expõe ao Evangelho de Jesus, a gente vai se tornando mais simples. Nós somos aqueles que complicam as coisas. E o Evangelho, através de Jesus, é o que nos simplifica, é o que nos torna mais fáceis. Bom, a gente não precisa caminhar numa nuvem escura e depressiva. A nossa vida não precisa ser assim. Porque aqueles que estão em Jesus, eles estão diante de um novo poder que está atuando. Quando a gente não está em Jesus, o poder do falso eu, do ego, da velha natureza, ele está em atuação e está em destaque. Ele está governando essa bagunça. A gente quer ser de Deus, mas a nossa carne, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades vão lutando. Não é? A criança no desenho animado ela já tem acesso a isso, porque o desenho animado mostra lá o diabinho e o anjinho, ela quer fazer o que não pode e alguém vai adubando, uma voz vai dando força para que faça o errado e por outro lado uma outra voz fica tentando convencer que aquilo não é certo. A gente vive isso desde sempre na nossa vida. Porém, isso pode ser quebrado quando a gente coloca Jesus no coração, quando a gente abraça, se deixa abraçar pela graça de Jesus e com isso coloca no poder uma outra força, um outro poder começa a atuar, que é o poder do Espírito Santo. A terapia de Cristo, a nossa proposta aqui, é que a gente se deixe trabalhar pelo Espírito Santo para que a gente faça essa transição. É uma transição que é necessária ser feita. A gente está acostumado a ser combatido pelo nosso eu. Mas aquele que está em Jesus e vai sendo treinado, vai sendo discipulado por Jesus, o que vai acontecendo com ele? Ele vai sendo combatido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vence. E essa é a nossa bênção, quando o Espírito Santo prevalece contra a nossa carne. É importante frisar que a fé cristã ela não é um amontoado de regras. A fé cristã é, na verdade, a oferta de um novo espírito em nós. E aí a gente vai vivendo uma experiência diária de tradução, de decodificação. Se você começar a escrever aí em mandarim, eu não vou entender o que você está falando. Eu vou precisar que alguém faça a tradução. Eu vou precisar que alguém interprete.
Se existe algum tipo de linguagem que é muito técnica, de algo que eu desconheça, eu vou precisar que alguém decodifique. Por exemplo, a partitura musical é um código mundial. Se você coloca uma partitura, qualquer pessoa que estude partitura em qualquer lugar do mundo vai conseguir fazer a leitura, porque ela tem o conhecimento para fazer a decodificação daquele material. Quem vai fazer isso na vida é o Espírito Santo. A mensagem da vida ela vem cifrada, ela vem codificada. Só quem pode abrir, revelar é Jesus. Então, quando a gente se permite ser tratado pelo Espírito Santo, não é com demérito, não é? Eu já disse aqui que é muito complicado falar sobre terapia de Cristo porque as pessoas se julgam ultra resolvidas na vida. Mas quando eu estou propondo uma terapia, eu estou tentando dizer para você que a linguagem ela só é compreensível quando o Espírito Santo a revela para nós. Então a gente não sabe nada da vida, a vida é um mistério para nós. Mas ela vai se tornando facilitada quando a gente recebe a tradução, a decodificação por intermédio do Espírito Santo. Se você se atém à fé como quem se apega a um conjunto de regras, você não compreendeu o espírito do Evangelho. Na verdade, o Evangelho é um espírito em nós, é a habitação do Espírito Santo em nós que nos conduz num espírito. Se você está num lugar, está todo mundo conversando, num tom de brincadeira e tudo, e você chega gritando, você não entendeu o espírito daquele ambiente. Se você chega num lugar que está todo mundo chorando porque está sepultando alguém, você está num velório, e você chega rindo, você não conseguiu captar o espírito do ambiente. Agora, quando você consegue captar o espírito do ambiente, você se comporta adequadamente. Então, eu não preciso me deter em quais sejam as regras. Quando eu tenho o espírito em mim, eu me adequo a esse espírito e faço o que é necessário, o que eu julgar pertinente dentro desse espírito. Em outras palavras, trocando em miúdos, é dançar conforme a música. Quando a música vem do céu, a gente está sendo dirigido a se comportar, a fazer, falar, caminhar, agir segundo esse som. Então, eu procuro atentar para esse som, eu presto atenção no que Deus tem para mim e depois eu vivo segundo a instrução que eu recebi de Deus. Essa é a única maneira, não quer dizer que seja fácil, mas essa é a única maneira da gente fugir dessa contradição. Eu quero dizer para você que essa mensagem ela é muito importante. Eu nem estou à altura dela. Eu gostaria de ter mais facilidade de comunicar essa mensagem, porque essa é uma mensagem fundamental. A nossa vida, se a gente viver desconectado do Evangelho, da ação do Espírito, da terapia de Cristo, da palavra de Deus, da redenção em Jesus Cristo, se a gente vive descolado, distanciado dessa mensagem, a gente sem perceber está como se estivesse numa teia de aranha que está sendo tecida e que está nos emaranhando e está nos envolvendo cada vez mais. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa. Todos nós temos sombras. Todos nós temos áreas na nossa vida que demandam, precisam ser tratadas. Quando a gente não trata, isso não significa que aquilo não vai crescer contra nossa vida. A gente não interrompe a ação da sombra em nós porque a desconsidera, porque fica indiferente a ela. Ela fica no porão da nossa alma, batendo na porta do nosso coração. Ela vai batendo, 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 batendo. A gente pode até fingir que não está ouvindo. Mas isso não nos defende, isso não nos protege.
Então a gente só quebra esse ciclo de sabotagem, de derrota, de frustração, essa nuvem escura e densa, ela só é dissipada quando a gente se deixa aplicar pela graça do Senhor Jesus. É simples, é simples. É fácil? Não é fácil. Não é complexo porque é uma questão de decidirmos com o nosso coração, aceitarmos e renunciarmos. Fácil? Fácil não é, porque a gente está sempre com esse impostor dentro de nós querendo aparecer. Ele não morre, ele adormece, mas ele fica tentando aparecer na nossa vida. Então, duas coisas são muito importantes aqui. Eu preciso ser despertado para essa batalha. Ela está acontecendo, eu posso não estar despertado para ela. E a segunda coisa, eu preciso permitir que a luz mostre onde é que estão as sombras em mim para que eu seja transformado, para que eu seja melhorado. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente confunde quem nós somos com o nosso falso eu. O nosso falso eu é um farsante que tenta se apresentar como aquilo que nós somos. Então você fica com a impressão, quando conhece uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa muito descontrolada, você fala, fulano é descontrolado. Não, fulano não é descontrolado. É o falso eu que é assim. Porque aquela pessoa não foi criada por Deus para ser daquela forma. Porém, por ela desconsiderar, ficar indiferente a essa guerra contra o falso eu, contra o ego, contra a velha natureza, ela se apresentou com o que ela não é. Quando a gente entrega a vida para Jesus, muita gente fala, fulano perdeu a identidade. Não. É que quando a gente aceita Jesus, é que podemos expressar a nossa verdadeira identidade. Quando a gente aceita Jesus, a gente não está perdendo absolutamente nada. Nós estamos ganhando a única oportunidade que temos de sermos quem precisamos ser, devemos ser, quem podemos ser em Jesus. Talvez esse que você está sendo não é você. É um falsário que está tentando se passar por quem você nasceu para ser. Eu quero ser aquilo que Deus tem para mim. Eu fui feito com uma finalidade. Uma pessoa que faz um computador, uma pessoa que faz um violão, uma pessoa que cria uma determinada coisa, cria com um propósito. Eu posso até usar um violão, se eu quiser, eu posso usar o violão para bater em alguém. Mas o violão não foi feito para isso. E o que acontece com muitos de nós é que passamos a viver uma vida que não tem a ver com o propósito de Deus para nós. A vida se torna muito interessante, e aí lembrando do filme, né, O Homem Duplicado, rapaz, ele vive uma vida, aos olhos dele, desinteressante, até que ele vê uma pessoa igual a ele na televisão, através de um filme que ele assiste, e ele fica obcecado por procurar saber quem é essa pessoa, porque a vida dele era um tédio tão grande, ele quis ser outra pessoa, e ele procurou se descobrir naquela outra pessoa. Pedindo licença aqui, tirando o filme colocando o filme de lado, precisamos saber que se não estamos satisfeitos com aquilo que nós somos, precisamos nos deter naquilo que podemos nos tornar em Deus. Eu posso não estar satisfeito com a minha vida, mas isso não é o fim. Quando eu me apresento diante de Deus, Ele se apresenta como alguém que pode me fazer ser. Eu posso me tornar em Jesus aquilo que eu não sou. E posso sair dessa mentira de que eu sou esse que anda derrotado, frustrado, alquebrado, para baixo, no escuro, distante, isolado. Não, eu não sou esse. Esse é o falso eu tentando ser
eu, mas ele não é o que sou. Aquilo que sou, quem sabe, é Deus. E quando eu me aplico nisso, eu vou descobrindo, não é? Ser de Jesus não é perder a identidade, é assumi-la. Você só vai ser na vida alguma coisa que te agrada de verdade quando você procurar esse agrado da parte de Deus. É um jogo de fé, envolve fé, porque eu primeiro preciso crer que a vida que Deus tem para mim é a minha vida real. Sabe quando duas pessoas se apresentam e uma diz que a outra está mentindo e você fica dividido, quem é que está falando a verdade? A fé me faz crer que a verdade é Jesus. E que a mentira é aquilo que eu acho que eu sou, mas que eu não sou. E isso é algo que é de todo dia, isso é algo que não é da noite para o dia, isso é um processo longo, mas se torna gostosa essa jornada quando a gente vive e cada dia Deus vai revelando, agregando para a nossa vida aquilo que ainda não sabemos sobre nós mesmos. Quer que eu te diga uma coisa? Você sabe muito pouco sobre você mesmo. O que você sabe, talvez, tem a ver com o ego, tem a ver com a velha natureza, com o falso eu. Esse não é você. Essa não é você. Agora, quando a gente se deixa abraçar pela fé em Jesus, nós vamos nos tornando aquilo que fomos feitos para ser de verdade. Isso não tem a ver com religiosidade, isso não tem a ver com práticas de cunho religioso, isso tem a ver com viver e viver com abundância. Eu sempre tenho dito isso, tem muita gente sobrevivendo, tem muita gente que só está envelhecendo, só está se aproximando da morte, mas a fé em Jesus me leva a desejar viver, a cumprir propósitos. Uma voz cumpre propósitos, não é? Uma pessoa que faz um desenho cumpre propósitos, uma pessoa que constrói uma casa cumpre propósitos. Você foi chamado para cumprir propósitos maravilhosos que dão sentido à vida. O que acontece é que o falso eu, ele quer roubar a cena e fazer você pensar que não é nada disso, que é tudo muito ruim, que é tudo muito complicado, que a coisa não faz sentido, e você vai sendo massacrado por tudo isso. É uma teia de aranha tentando te envolver, te emaranhar, te prender, negando o sentido real das coisas. Mas eu tenho certeza que quando os nossos olhos se abrem e a gente enxerga Jesus, a gente não quer viver de outra forma. Se eu pensar na minha vida, não quero voltar a ser o que eu fui, porque aquilo que eu vou me tornando em Jesus é sempre melhor. É sempre melhor. Jesus é uma fonte, não é uma água parada. Essa água está em movimento e sempre que a gente vai à fonte, as águas são novas. Se você vai a Jesus, você não vai ter a mesma experiência que você teve, você vai ter outra. E isso vai agregando na tua vida e você vai contabilizando essas experiências com Deus. Isso vai fazendo com que você tenha uma história para contar. Você não precisa se ressentir por quem você não é. Você pode, pela fé, começar a viver aquilo que você ainda vai ser em Deus. E isso vai depender da tua fé. Isso não depende da tua força de vontade, porque nela a gente se perde. O texto fala isso. A gente quer fazer uma coisa e não consegue fazer, mas a gente se entrega na graça de Jesus e esse poder do Espírito vai atuando de maneira que a gente faz as coisas, gera um resultado, as pessoas olham e perguntam como você conseguiu. E você somente responde, não sei explicar como, mas sei dizer que foi Deus. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Não queremos ter dúvidas sobre quem podemos nos tornar.
Queremos crer que podemos nos tornar aquilo que o Senhor deseja para nós. Que nenhum de nós seja enganado pelo seu falso eu, esse impostor que habita em nós, que quer aparecer. Que ele perca espaço cada vez mais, e ele dê espaço para que o nosso verdadeiro eu possa ser assumido, que possamos ter a nossa identidade assumida em Jesus Cristo. Que a gente não procure viver a vida dos outros, que a gente não procure viver uma vida que não é a nossa, mas que a gente possa ter a nossa jornada preservada por Ti, o nosso entendimento e que a nossa vida cumpra propósitos, que tudo faça sentido no tempo certo, que a gente pela fé viva, vá compreendendo aos poucos, mas não deixe de viver a fé. Livra-nos desse falso eu, desse homem duplicado que tenta nos distanciar do nosso verdadeiro eu. E que a gente tenha a alegria cada dia de acordar e ao nos deitarmos, de cumprirmos a Tua vontade em nós. Que isso traga alegria, traga renovo, traga felicidade, traga sentido à vida de cada um de nós. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Deixa eu dar uma última palavra. Eu gosto sempre de agradecer as pessoas pelo apoio que a gente tem recebido. Quero dizer que eu caminho da seguinte forma. Tudo aquilo que chega na minha mão, a gente reverte, né? A gente reverte para o ministério, para que de alguma maneira a gente possa comunicar melhor aquilo que a gente foi chamado por Deus para fazer. E nesse âmbito, a gente trabalha com o que a gente tem. A gente sonha fazer mais. Mas eu não dou um passo maior do que a minha perna. É falta de fé? Não. Hoje em dia é muito comum uma pessoa fazer coisas e depois impor às outras que as outras tenham que resolver aquilo que não foi pensado, não foi planejado. Então, a gente, com tudo que chegou na nossa mão, a gente estruturou aqui um lugar, um cenário. Incansavelmente a gente tem trabalhado para fazer o melhor. Não é canal, e é produção de conteúdo, é música, é material escrito, pregação, tudo que está na nossa mão a gente está fazendo. Só que isso depende do quanto a gente pode dispor para fazer isso. Então, eu agradeço muito as contribuições de vocês, a ajuda que eu recebo de muito lado, a gente vai sendo apoiado aqui, ali. Agora, a gente não vai além. E eu tenho certeza que a gente pode ir mais além. Só não cometo a insensatez de ir além sem que haja um equilíbrio nas coisas. Então eu quero agradecer aqui a ajuda que a gente tem recebido e dizer que faremos mais, consoante aquilo que a gente tiver condições de fazer. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que têm feito com que esse ministério seja verdadeiro, ele aconteça, ele tenha a sua autenticidade. Não é? A gente teve 2 reuniões presenciais, tivemos que parar por causa da pandemia. Então isso custou a gente se reinventar completamente. A gente precisou se reinventar completamente. E foi com o apoio de vocês que a gente foi se estruturando. E é com o apoio de vocês que a gente vai continuar e vai poder melhorar, se Deus quiser. Já tem novo vídeo lá no canal da gente no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, a gente está lutando muito para ter mais inscritos, porque a gente quer fazer as transmissões por lá para ter mais facilidade e para chegar em mais pessoas. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Tá? Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui para continuar vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Um beijão, uma ótima semana
aí para todos vocês.